Tem imagens que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Cheirava pele morta e podre. Os organismos mais letais da natureza Parecia uma faca atravessando a minha coluna. podem invadir nosso corpo, Como pai, ver o meu filho definhando foi horrível. desabilitar nosso sistema imunológico Às vezes, essa infecção pode ser fatal. e nos devorar por dentro. Foi assustador pensar que ele estava morrendo na minha frente. Para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Adam Spencer, de 23 anos, e sua namorada Shailene Peck moram em Veneta, no Oregon. Eles se formaram na universidade há pouco tempo, adoram viajar e guardaram dinheiro para uma odisseia exótica de 6 meses. Sempre quisemos ir para a América do Sul, para os trópicos. A cultura de lá atrai muito a gente. No caminho, nós tiramos muitas fotos e fizemos vários vídeos. Nós fomos pro Peru para subir a trilha Inca até Machu Picchu. E eu tinha planejado uma coisa que ia ser muito especial para nós dois. This is the last part of our journey. This is the big day. Assim que nós chegamos em Machu Picchu, eu me ajoelhei e disse pra Shailene o quanto ela significa pra mim e que ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Will you marry me? O grupo inteiro foi pego de surpresa e ficou em silêncio. Todo mundo estava olhando e aí... É claro que eu falei que sim. Foi um momento surreal. Eu queria ficar lá pra sempre. Por 2 meses, o casal viaja pela Amazônia peruana. Did some bird watching, which was incredible. And then we've been hiking for about 9 hours now. So, yeah, we just have had a great day. A parada seguinte é a Bolívia, onde eles fazem um passeio radical pelo Grande Salar. A gente olhava para o salar e via o reflexo perfeito das nuvens. Eu pus a cabeça para fora para tirar fotos e vi o meu reflexo no espelho retrovisor. E reparei que tinha uma espinha no meu rosto. Aí eu cocei um pouco e apertei para ver se ela, sei lá, estourava. Mas ela era dura, parecia uma casca de machucado. A gente achou que era só uma espinha, de ficar sem tomar banho e dormir em albergues sujos. A gente não deu muita atenção. 2 semanas depois, Adam e Shailene estão em um albergue em Cochabamba, na Bolívia. A espinha estava do tamanho de uma ervilha pequena e tinha uma casquinha. Tava começando a ficar meio nojenta. E eu fiquei frustrado porque ela ainda não tinha sumido. Nós achamos que a espinha estava infeccionada, então o Adam passou uma pomada antibiótica. Quando eu passei aquela pomada, a espinha começou a soltar uma secreção. Eu achei que ela estava curando e ia sumir em alguns dias. Em seguida, eles vão a Oruro, na Bolívia, para assistir às festividades do carnaval. Adam e Shailene passam o dia todo na rua e só voltam ao hotel tarde da noite. Foi uma noite muito agitada. No dia seguinte, eu acordei com uma ressaca terrível. Eu tava com uma dor de cabeça muito forte, então eu fui no banheiro para jogar água no rosto e ficar melhor. Eu olhei pro espelho e não acreditei no que tinha acontecido. A espinha tinha explodido durante a noite e tinha deixado uma cratera do tamanho de uma moeda marcada no meu rosto. Tava em carne viva, tava muito feio. Soltava muito pus e não parecia nada bom. Eu sabia que era alguma coisa bem grave e que ia precisar de mais do que só antibióticos. Adam faz um curativo com esparadrapo e mais tarde visita uma clínica local. A médica limpou com algum tipo de álcool e coletou uma amostra com algodão. A médica achou que era só uma infecção bacteriana. Ela deu vários antibióticos para ele, uma injeção, comprimidos e uma pomada. A gente esperava que a ferida começasse a cicatrizar. O casal continua sua jornada. 3 semanas depois, eles estão encerrando a viagem em um albergue no Chile. A gente estava copiando as fotos e olhando todas elas. E reparamos que meu rosto foi ficando cada vez mais inchado conforme as fotos ficavam mais recentes. Eu sabia que era um problema sério. Estava muito preocupada. Ela queria que eu visse um médico,
mas eu queria aproveitar o tempo que faltava. Então eu decidi esperar até a gente voltar para os Estados Unidos. Uma semana depois, eles voltam para casa e Adam procura seu clínico geral, Dr. Stephen Ames, da clínica médica Thurston. O Adam chegou com uma ferida do lado direito do rosto. Ela era uma ferida firme, mas mole e flexível no meio. Eu fiquei com medo de que fosse uma infecção por estafilococcus. Estas infecções são causadas pela bactéria Staphylococcus. Quando a bactéria entra no corpo, ela libera toxinas que destroem as células cutâneas vizinhas, criando uma ferida cheia de pus. O estafilococo é comum em áreas muito povoadas e com saneamento precário, e é altamente contagioso. Mas esta não é a maior preocupação do Dr. Ames. A infecção pode entrar na corrente sanguínea. Aí ela pode infectar múltiplos órgãos e levar à morte. Eu fiquei com muito medo, mas eu não achava que podia morrer daquilo. Ficamos muito abatidos. A gente tinha acabado de voltar e estava pronto para planejar o nosso casamento e seguir com a nossa vida, e agora estava lidando com uma infecção que podia ser fatal. Para confirmar o diagnóstico, o médico de Adam coleta uma amostra de tecido e pede uma cultura em laboratório. Por uma semana, Adam toma penicilina, mas não surge efeito. Então, Adam volta ao Dr. Ames para saber os resultados da cultura. Os resultados da cultura não mostravam evidência de estafilococcus. Eu fiquei frustrado e desanimado porque ficaria mais uma semana sem saber. Meu rosto estava doendo e quando eu movia a mandíbula, o pus escorria. Cheirava a pele morta e podre. Era nojento. Eu estava ansioso para saber o que era aquilo e o que eu estava enfrentando. O médico de Adam tem outra teoria para a fonte da infecção. Eu fiquei preocupado porque a ferida não estava reagindo aos antibióticos e ele já tinha feito outros tratamentos. Então eu fiz uma pesquisa na internet para procurar infecções tropicais associadas à América do Sul. E uma dessas infecções era o antraz cutâneo. O antraz cutâneo é causado pelo esporo da bactéria Bacillus anthracis. Ela devora a pele, causando infecções graves e bolhas. Normalmente, ela ocorre quando as pessoas lidam com animais ou produtos animais infectados. Com o passar dos dias, a infecção bizarra continua crescendo. A gente não fazia ideia do que era aquilo no rosto dele. Estava crescendo a cada dia e ninguém sabia aonde ia parar. Estava chegando no olho do Adam. Foi bem assustador. Foi um caso intrigante. Eu não sabia o que fazer. Então, eu indiquei um especialista. Adam tem que esperar 4 dias antes de poder passar por um especialista em doenças infecciosas. E a consulta é cada vez mais urgente. No dia anterior, ele está em casa com Shailene. Eu estava almoçando com a Shailene e a minha garganta começou a doer. Eu mal conseguia engolir a comida. Parecia que tinha uma lixa esfregando a minha garganta. E começou a doer cada vez mais. Então eu olhei a garganta dele com uma lanterna e vi uns calombos grandes, brancos, no fundo da garganta que pareciam mal formados. Foi assustador. Eu pensei, bom, eu não devo ter pegado nenhuma doença porque eu tô tomando vários remédios. Eu senti que meu corpo estava entrando em colapso. O meu medo era que essa ferida na garganta pudesse ficar parecida com a do rosto e afetar a capacidade dele de pensar, respirar ou de falar. Foi terrível pensar que ele estava morrendo na minha frente. Eu senti que meu corpo estava entrando em colapso. A ferida estava com uns 5 centímetros. Deu muito medo. Adam e Shailene visitam o especialista em doenças infecciosas Dr. William Muth, do Hospital Samaritano de Doenças Infecciosas em Corvallis, no Oregon. O Adam apresentava uma ferida desfiguradora no rosto. Várias infecções podiam ser a causa. O fato dele estar com essa lesão grave no rosto e de ter passado um tempo na América do Sul me fez pensar que podia ser leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea é uma doença causada por um organismo chamado Leishmania. Ele é um parasita unicelular que entra no corpo pela pele.
O organismo envia macrófagos para atacar o parasita, mas ele revida penetrando os macrófagos, se alimentando deles e se reproduzindo em seu interior. Ao se multiplicar, o parasita destrói o tecido vizinho, causando feridas horríveis na pele. Eu sou jovem e estava perdendo a batalha para um parasita microscópico. E eu não fazia ideia de onde aquilo ia parar. O Dr. Muff continua examinando Adam e encontra algo desconcertante. O Adam também estava com um nódulo linfático inchado do lado direito do pescoço, perto da ferida, e aquilo podia indicar que a infecção estava se espalhando. O médico olhou minha garganta e achou que eu podia ter leishmaniose mucocutânea. A leishmaniose mucocutânea é uma forma rara da doença que destrói o tecido mole da boca, do nariz e da garganta. A leishmaniose mucocutânea pode ser bem desfiguradora e, quando não é tratada, pode ser fatal. A gente já tinha esperado muito para saber o que era aquilo. E quando disseram que era um parasita letal, eu fiquei com muito medo. Eu comecei a ficar preocupado que a doença fosse tão grave que eu acabasse morrendo. Foi muito assustador, porque a doença podia passar para o nariz, para os olhos e depois matar o Adam. A ideia de ele morrer era um pesadelo. Antes de poderem receitar a medicação adequada, os médicos extraem uma amostra do interior da garganta de Adam e a enviam para o Centro de Controle de Doenças para confirmar a espécie exata. Mas o resultado pode levar semanas. Neste período, Adam mantém um diário em vídeo. I feel tired a lot, so I'm excited to go to bed, but then it kind of sucks because I have to pick the oozing around it, and then it might ooze it during the night, and I haven't been sleeping well. O rosto dele piorou muito. A lesão estava crescendo cada vez mais rápido, soltando pus o tempo todo. Ela afetou a vida dele inteira. Ele não conseguia comer, não conseguia respirar sem sentir dor. Deu muito medo mesmo. Eu estava preocupado. Meu rosto ia voltar a ser como era antes? Eu não podia fazer nada. Eu estava impotente aguardando o início do tratamento. Para se alegrar, ele joga futebol com os amigos. It's just playing soccer and I tried to trap it and it's a bounce stop. And got hit in this region here. And it's kind of coming out now. Uma semana depois, Shailene descobre algo novo. 2 lesões novas apareceram nas costas dele. Então, a gente viu que a doença agora era sistêmica. Foi uma época muito difícil. Sempre que eu olhava no espelho, eu não acreditava no que via. Eu estava com medo de também perder a capacidade de falar. Aquele parasita estava destruindo os meus sonhos. Uma semana depois, o Centro de Controle de Doenças confirma o diagnóstico. Adam tem um caso grave de leishmaniose mucocutânea. Eles permitem que Adam tome um remédio poderoso chamado anfotericina B. Àquela altura, eu estava louco para me livrar daquilo. Eu queria começar o tratamento. Eu já tinha esperado demais. Adam começa um tratamento intravenoso de 21 dias. Mas como exatamente Adam contraiu este parasita letal? O parasita da leishmaniose é transmitido por um inseto pequeno chamado flebótomo. O leishmania amadurece na barriga do flebótomo. E quando o inseto pica um humano, ele regurgita o parasita sobre a pele. Quando um flebótomo não infectado morde um hospedeiro infectado, o ciclo continua. A leishmaniose é encontrada com mais frequência na Ásia, no Oriente Médio, no sul da Europa e na América do Sul. Eu estava fotografando na margem do rio durante a nossa viagem para a Amazônia peruana e fui picado por dezenas de flebótomos. As picadas ficaram coçando por cerca de 3 dias, mas depois paramos de sentir. Foi naquele dia que eu peguei leishmaniose. Após 5 dias de tratamento, Adam nota uma melhora. A minha garganta sarou completamente, o que foi um alívio enorme. Eu podia voltar a comer, respirar e falar. Eu fiquei tão feliz quando ele finalmente teve um resultado positivo. Foi uma evidência de que ele estava vencendo o parasita.
11 dias depois, o prognóstico de Adam é positivo. I have 5 days left of the 21-day treatment, and now I feel like it's reverting finally, and it just feels good to feel the improvement and to not feel sad about having a big puffy face and feeling swollen and having a sore throat. So I feel more productive, I feel more social, and just doing a lot better and happier. Yay! Mas a batalha de Adam está longe de acabar. Eu ainda lido com o parasita até hoje. Nós tivemos que adiar os planos do casamento porque eu tinha um parasita comedor de carne no rosto. Então, a gente vai se casar no próximo verão e eu espero que a ferida já esteja curada. Mas eu vou ficar com uma cicatriz enorme. Com ou sem cicatriz, ele é o homem mais bonito que eu já vi. Ela me deu um apoio incrível durante todo esse processo. No que diz respeito à minha aparência, de como ela vai ficar com a cicatriz, eu sei que isso não tem importância para Shailene. Para evitar a infecção por leishmaniose, quem viaja para a Ásia, Oriente Médio, Sul da Europa e América do Sul deve usar um repelente de insetos com DEET para não ser picado por flebótomos. Parecia uma faca atravessando a minha coluna. Ele podia entrar em choque séptico, que pode resultar em morte. Jeremiah Taylor, de 29 anos, mora com sua nova namorada Dana Laverto, em Summerland, na Califórnia. Eu conhecia Dana quando trabalhávamos num abrigo para moradores de rua. Eu a admirava e é claro que sentia uma atração física muito grande. Eu vi que ele era muito meigo e muito dedicado. A gente tinha muita coisa em comum. Ambos eram apaixonados por tatuagens, motocicletas e animais de estimação exóticos. Eu já tive ratos de estimação e quando eu descobri que ela também já tinha criado ratos, nós compramos um casal. Foi muito legal, porque era mais uma coisa que a gente tinha em comum. Olha, foi um passo pequeno no nosso relacionamento, mas deu a sensação de que formamos uma família. A gente tinha uma casa junto e os bichos de estimação, tudo estava correndo bem. Após 7 meses de namoro, ocorre uma mudança no trabalho. O abrigo instalaria um sistema de computadores novo no escritório. Eu fui trabalhar de manhã e vi um monte de computadores no chão da minha sala. Eu tive que tirar todos eles da frente para chegar na minha mesa. Depois de erguer a terceira CPU, eu senti uma dor muito forte e aguda nas costas. Eu achei que só tinha dado um mau jeito e ia passar sozinho. Então, eu peguei leve pelo resto do dia e fui para casa. No fim do dia, Jeremiah e Dana estão trabalhando em um projeto doméstico. Eu estava sentado no chão com a Dana, fazendo um mensageiro dos ventos, e eu senti aquela dor forte e aguda outra vez, no mesmo lugar que eu tinha torcido. Ele não conseguia mais levantar, então eu falei para ele que era melhor deitar. Eu coloquei almofadas embaixo dos joelhos para aliviar a dor. Eu ergui os joelhos e a dor era tão forte que eu nem conseguia andar. Foi frustrante, porque eu sabia que tinha dado um mau jeito e isso ia me impedir de fazer qualquer atividade por um tempo. Eu me senti impotente, porque não podia fazer nada para aliviar a dor dele. Nós decidimos abrir uma garrafa de vinho, relaxar e tentar dormir. Mais tarde, Jeremiah e Dana estão na cama. Eu dormi muito mal, não conseguia me ajeitar. Eu só sentia uma dor forte na base da coluna, sabe? Parecia uma facada. Eu sentia que ele estava se revirando na cama. Foi muito ruim ver que ele estava com tanta dor. Após uma noite em claro, Jeremiah vai ao médico. O doutor examinou as minhas costas e apertou alguns pontos para ver onde era a dor. Ele me informou que era só uma distensão na parte inferior das costas. O médico receitou um analgésico e um relaxante muscular. Eu fiquei aliviado de ter que tomar remédios, porque me deu esperanças de conseguir dormir à noite. Mas os remédios não avaliam a dor. Na terceira noite, o casal está deitado na cama, quando Jeremiah atinge o seu limite. Eu acordei às 3 da manhã com uma dor violenta nas costas. Parecia uma faca atravessando a minha coluna.
A dor era tão forte que eu tinha vontade de gritar. Na manhã seguinte, a situação piora ainda mais. O meu corpo estava tremendo incontrolavelmente e eu não conseguia parar. Parecia que eu estava em convulsão. Fiquei morrendo de medo. Foi difícil ver o Jeremiah tremendo, porque eu não podia fazer nada. Eu fiquei muito preocupada. Jeremiah tenta suportar a dor. Mas após mais 3 dias, ele e Dana voltam ao médico, que pede uma radiografia de suas costas. Eu fiz a radiografia e estava tudo normal. Mas imediatamente depois eu fui calçar o meu chinelo e vi dezenas de pontinhos vermelhos nas solas dos meus 2 pés. Então, eu entrei em pânico. E percebi que também tinha nas minhas mãos. Deu medo porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. O médico disse que pareciam capilares estourados. O médico acredita que Jeremiah está tendo uma reação alérgica ao relaxante muscular e recomenda que ele pare de tomá-lo. Ele achou que as bolinhas deviam sumir em alguns dias. O médico recomenda que Jeremiah use analgésicos comuns. Ele toma os remédios. Então, em casa, a situação piora. Eu acordei e parecia que alguém tinha batido nas costas da minha mão com um martelo. E sempre que eu mexia a mão ou dobrava os dedos, a dor ficava muito forte. Eu me senti como se estivesse num filme. Nós começamos a achar que era alguma coisa mais grave do que uma lesão nas costas. Foi muito assustador. Em minutos, Jeremiah nota que a dor está se espalhando. Os meus pulsos viraram na direção do meu corpo e eu não conseguia esticar os braços nem esticar os pulsos. Deu muito medo. Aí eu pensei, que droga está acontecendo com o meu corpo? Os meus pulsos viraram na direção do meu corpo e eu não conseguia esticar os braços nem esticar os pulsos. Foi quando decidimos que era hora de voltar ao consultório. O médico examina as mãos de Jeremiah e faz uma biópsia das manchas vermelhas. Ele prescreve antibióticos para reduzir o inchaço nas mãos e pulsos ao longo da semana. Mas Jeremiah continua vivendo em agonia. Uma semana depois, ele volta ao médico. Tinham saído os resultados da minha biópsia de pele. O médico disse que as bolinhas eram vasculite. Vasculite é o termo usado para descrever uma inflamação dos vasos sanguíneos. Os de Jeremiah estavam começando a se romper, causando lesões vermelhas na superfície da pele. Esta inflamação pode ser causada por diversas coisas: reações alérgicas, doenças autoimunes e até câncer. Eu tive medo que fosse alguma coisa que eles não pudessem tratar e que eu acabasse morrendo. Jeremiah é encaminhado a um reumatologista, Dr. Timothy Spiegel, do Hospital Cottage, em Santa Bárbara. Eu fiquei preocupado. Ele era um homem de 29 anos que tinha uma aparência de doente e estava com medo porque ele não entendia e a gente também não entendia o que estava acontecendo. Eu logo notei que o Jeremiah tinha diversas tatuagens. E tatuagens podem levar a uma infecção subcutânea se a agulha estiver contaminada por outros tipos de bactérias. Quando uma agulha de tatuagem contaminada rompe a pele, bactérias podem infectá-la e migrar para os ossos e articulações. Em casos extremos, a infecção pode se tornar séptica e afetar o corpo inteiro. O Dr. Spiegel pede uma ressonância magnética da região lombar e uma cintigrafia óssea das mãos de Jeremiah. Mas a ressonância e a cintigrafia não mostram sinais de infecção. Teste depois de teste. Todos só davam negativo. Parecia uma grande perda de tempo. Era um caso intrigante, porque ele tinha mais complicações do que a gente esperaria de uma dor nas costas. Então o Dr. Spiegel pede mais hemoculturas e dá alta a Jeremiah, enquanto eles aguardam os resultados. No dia seguinte, ele recebe uma ligação do laboratório. Havia organismos crescendo nas hemoculturas. Jeremiah está no zoológico com Dana tentando se distrair da dor.
Eu estava tentando me divertir, mas eu não conseguia parar de pensar na dor. Eu tinha que parar depois de 5 ou 10 minutos para descansar, porque não conseguia continuar andando. Ele recebeu uma ligação. Eu vi a expressão dele mudando e não parecia bom. O médico disse que tinha alguns problemas nas minhas hemoculturas. Eu, sinceramente, achei que ia morrer daquilo. Fiquei muito preocupada com Jeremiah, porque não sabia o que os resultados significavam, nem qual seria o próximo passo. O Dr. Spiegel encaminha Jeremiah a outro médico, a especialista em doenças infecciosas, doutora Marie-Louise Scully. Eu fui avisada que tinham bactérias no sangue do Jeremiah. Elas tinham características especiais se observasse com um microscópio. Elas tendiam a formar grupos. Mas o laboratório tem dificuldade para identificar a bactéria. Para resolver o mistério, doutora Scully se reúne com Jeremiah e Dana e faz um histórico detalhado. Uma pergunta típica é se o paciente tem bichos de estimação. Eu disse para a doutora Scully que tinha 2 ratos. Uma lâmpada acendeu na minha cabeça e eu pensei em doenças infecciosas associadas a roedores. Mas uma em particular se encaixava melhor com base nos sintomas que o Jeremiah estava apresentando. A doutora Scully avisa ao laboratório sobre os ratos de estimação de Jeremiah e envia mais hemoculturas. O laboratório finalmente consegue reproduzir a bactéria e entrega os resultados. Era a febre da mordida do rato. A febre da mordida do rato é uma doença causada pela bactéria Streptobacillus moniliformes. Ela infectou a corrente sanguínea de Jeremiah, inflamando os vasos sanguíneos e causando a vasculite. Depois, a bactéria se espalhou para o tecido mole que reveste as articulações, causando a dor nas juntas. A bactéria Streptobacillus moniliformes habita o sistema respiratório de muitos roedores. A febre da mordida de rato é causada quando um roedor infectado morde uma pessoa. Às vezes, essa infecção pode ser fatal. Se a bactéria for parar no coração, ele pode entrar em choque séptico, o que pode levar à morte. Quando a doutora Scully me disse que podia ser fatal, eu fiquei morrendo de medo. Não sabia se ia morrer. A doutora Scully e sua equipe examinam o coração de Jeremiah em busca de uma infecção causada pela bactéria Streptobacillus moniliformes, antes que seja tarde demais. Nós inserimos uma sonda no esôfago do Jeremiah e usamos ondas sonoras para procurar sinais de dano ou infecção nas válvulas cardíacas. Eu estava com muito medo porque eu não sabia se ele ia sair daquela ou não. Eu estava com muito medo de que eles descobrissem que a bactéria já tinha chegado no meu coração. Mas a doutora Scully tem boas notícias. O coração não foi afetado pela bactéria. Para combater a infecção, a doutora guia um cateter PICC de uma veia em seu braço até a área próxima ao coração e administra um antibiótico chamado ertapenem. Mas como Jeremiah contraiu esta doença fatal? Brincamos com os ratos o tempo todo, eles saem da gaiola todos os dias, ficam com a gente no sofá, nós vemos filmes juntos, eu até dou beijo neles. Isso, obviamente, o expôs à saliva infectada. Essa doença é mais associada à mordida de ratos, mas ela pode acontecer pelo manuseio de roedores ou da exposição à urina e às fezes. A doutora Scully mandou a gente se livrar dos ratos. Mas abrir mão dos ratos não é uma opção fácil para Jeremiah e Dana. O casal tem sua própria teoria. A gente tinha certeza de que os ratos não estavam infectados. Aquilo não fazia nenhum sentido. A Dana não tinha nenhum sintoma e nem os ratos. Uma semana antes dele começar a ter os sintomas, pediram pra gente limpar umas caixas no trabalho. E aquelas caixas estavam, assim, realmente nojentas. As caixas estavam cobertas de fezes de ratos e um pouco dessas fezes pode ter entrado no meu olho ou também na minha boca. De algum jeito, sabe? Foi nojento pensar que a bactéria tinha entrado no meu corpo desse jeito. Após 5 dias de tratamento, ele começa a melhorar.
O Jeremiah notou uma redução nas dores nas articulações e as erupções começaram a desaparecer. Eu vi um fio de esperança e senti que eu estava no caminho da recuperação. Mas ele nem pensa em se desfazer de seus animais. Eu e a Dana decidimos testar os ratos pra gente ficar tranquilo e provar para os médicos que eles não estavam infectados. Depois do meu tratamento, nós descobrimos que os meus ratos não tinham a febre da mordida do rato. Nós ficamos muito felizes porque pudemos ficar com os nossos ratinhos, a Maggie e a Sandy. Eu amo ratos. Não os trocaria por nada. A febre da mordida do rato em humanos é muito rara nos Estados Unidos. Só foram relatados cerca de 200 casos nos últimos 100 anos. Para prevenir a infecção, as pessoas devem evitar o contato com ratos ou ambientes contaminados por ratos. Os donos de roedores devem lavar as mãos após lidar com os animais. E qualquer pessoa mordida por um rato deve buscar socorro médico imediato. Eu comecei a chacoalhar o corpo dele, mas ele não acordava. Como pai, ver o meu filho definhando foi horrível. É o começo do outono em Oildale, na Califórnia. Monica Blake e Andy Rost vivem ocupados, criando seus 4 filhos: Tori, Steven, Brianna e Tyler. Eles são uma família unida, que adora o passatempo favorito do país, futebol americano. Nós somos loucos por futebol. O futebol era uma atividade que mantinha as crianças longe das ruas e as deixava muito felizes. Eu adorava quando eles marcavam pontos quando corriam com a bola. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Mas algumas semanas após o início da temporada, Tyler encara um tipo bem diferente de adversário. A gente estava na arquibancada torcendo pelo Tyler. Ele queria muito ganhar aquele jogo. Ele recuperou a bola e marcou um touchdown. Eu fiquei orgulhoso, empolgado e feliz por ele. Para celebrar, Tyler passa a noite na casa de um amigo. De manhã, o Tyler voltou cedo com dor de cabeça. Ele só queria ir deitar e dormir um pouco. O Tyler quase nunca ficava doente, então achei estranho ele estar reclamando de dor de cabeça. Eu achei que ele tinha ido dormir tarde na casa do amigo e que estava cansado do jogo do dia anterior. Eu falei para ele deitar e descansar um pouco. Tyler passa o dia inteiro na cama. Ele ficava apertando a cabeça, dizendo que ela estava latejando e que estava com uma dor forte atrás dos olhos. O Tyler não é o tipo de pessoa que admite que está doente. Então eu fiquei bem preocupada. Tyler toma analgésicos para a dor de cabeça. Mas na manhã seguinte, Monica e Tori encontram Tyler ainda na cama. Ele estava gemendo e chorando, apertando a cabeça. Ele estava reclamando de dor nas costas e na cabeça. Quando encostava nele com muita força, ele gritava de dor. Ele disse que mal conseguia mexer o pescoço e as costas. Eu pedi para ele tentar encostar o queixo no peito. Ele não conseguia nem abaixar a cabeça. Isso começou a me assustar. Monica e Tori levam Tyler para o hospital. Os médicos começaram a examinar meu filho imediatamente. Eles pediram para ele abaixar e levantar a cabeça. Tentaram encostar os joelhos dele no peito. Quando viram que ele não conseguia, ficaram ainda mais preocupados. O médico pede uma punção lombar. Após o exame, ele se reúne com a família de Tyler. O médico disse que ele tinha meningite espinhal. A meningite espinhal é a inflamação do revestimento da medula espinhal. Se não for tratada, pode ser fatal. Eu já tinha ouvido várias histórias sobre isso e fiquei com medo, porque dessa vez era o meu filho. Os médicos internam Tyler e o tratam com antibióticos. Mas 4 dias depois, Tyler continua se sentindo mal. O Tyler reclamava de dor de cabeça e eu estava muito preocupado. Mas o médico disse que ele ia ficar bem. Tyler recebe alta e volta para casa. Ele disse que nunca tinha se sentido tão mal. Ele só me pedia para massagear a cabeça. Era a única coisa que ajudava. A gente não sabia o que fazer nem o que pensar da situação. Eu estava super abalada. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele.
Mas os médicos têm uma recomendação para a família de Tyler. O médico disse que ele devia começar a se mexer, porque quanto mais ele se mexesse, mais as costas dele iam se soltar. Eu pedia para ele se sentar ou me ajudar a lavar roupa, mas ele só conseguia fazer as coisas por 5 minutos e depois ia deitar outra vez. Disposta a encorajar seu filho a se movimentar, na segunda seguinte, Mônica manda Tyler para a escola. Mas 2 horas depois, ela recebe uma ligação. A enfermeira ligou dizendo que ele estava com 40 graus de febre. Ele dizia que praticamente não conseguia mexer o pescoço e as costas. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa errada de verdade. Meu medo era que a doença do Tyler estivesse piorando. Isso acabou comigo. Mônica leva Tyler de volta ao hospital. Os médicos puxam a ficha da internação anterior e o examinam. Eles concluíram que eram os efeitos colaterais da meningite. Os médicos disseram que ele ainda estava sentindo dor porque não estava pronto para parar com os analgésicos. Eles deram uma injeção de esteroides, um relaxante muscular e uma injeção de morfina, tudo nas costas. As drogas parecem funcionar. E na mesma tarde, Tyler tem alta. Na manhã seguinte, Mônica vai checar como ele está. Quando eu entrei no quarto, ele estava segurando firme as barras da cabeceira. O lábio dele estava inchado e sangrando. Então eu comecei a chacoalhar o corpo dele, comecei a gritar o nome dele. O meu coração acelerou. Eu não conseguia acordá-lo. Entrei em pânico, perdi a cabeça. Eu não sabia se ele ia ficar bem, se isso ia passar logo. Eu morri de medo. Mônica liga para a emergência. Quando os paramédicos chegam, eles dizem à família que Tyler teve convulsões. Ele é levado às pressas para o hospital. Quando chega lá, ele ainda está inconsciente. Eles tentaram acordá-lo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com ele. Eu estava muito assustada a essa altura e ele estava em coma no respirador. Eu me senti totalmente impotente. Os exames mostram que a pressão do fluido espinhal em seu cérebro está alta demais. Para aliviar a pressão, os cirurgiões abrem um buraco em seu crânio e instalam uma derivação externa para drenar o excesso de líquido cefalorraquidiano. Os médicos enviam o líquido para testes de laboratório. 24 horas depois, eles obtêm os resultados. O médico disse que era febre do Vale. A febre do Vale é uma infecção causada por um fungo chamado Coccidioides imitis. O fungo viaja pelo ar e deve ter entrado no corpo de Tyler pelo sistema respiratório. Os esporos se reproduzem no pulmão antes de viajar até a membrana que envolve o cérebro, causando uma inflamação grave, a meningite. Eu fiquei assustado quando soube que um fungo estava atacando o cérebro dele. É uma coisa que ninguém espera que aconteça. O Dr. Bryce Johnson é o diretor de doenças infecciosas do Centro Médico Kern, em Bakersfield, na Califórnia. Para a maioria dos pacientes diagnosticados com febre do Vale, o prognóstico é bom. Infelizmente, para as poucas pessoas que têm azar, o resultado é uma doença grave e também devastadora. Elas podem ter pneumonia e morrer de falência respiratória, ou pegar meningite, o que pode ser fatal. Eu só perguntei, o que pode ser? Qual é a causa? Onde ele pode ter contraído? O fungo Coccidioides imitis vive no solo de regiões semiáridas, incluindo o sudoeste dos Estados Unidos. Quando o solo é revirado, os esporos passam para o ar. E isso pode permitir que o fungo infecte qualquer pessoa que os inale. E no futebol americano, os garotos estão levantando poeira constantemente. Os médicos acham que ele foi infectado durante os jogos ou nos treinos que eram ao ar livre. E que ele inalou uma quantidade grande de esporos. Na tentativa de salvar a vida de Tyler, os médicos administram medicamentos antifúngicos diretamente em seu cérebro através da derivação. Mas Tyler não apresenta sinais de melhora. O fungo continuava causando problemas e se multiplicando, não importava qual fosse o tratamento. Foi arrasador.
Percebi que ele estava piorando a cada dia. Era horrível ver meu filho deitado naquela cama. É difícil fabricar drogas que matam fungos sem machucar as pessoas. Os antifúngicos retardam a multiplicação dos fungos, mas não é fácil se livrar deles. Por 6 semanas, os médicos injetam as drogas antifúngicas em seu corpo. Apesar do esforço, Tyler sofre uma série de derrames. Como pai, ver um filho passar de um garoto forte de 12 anos para um vegetal foi horrível. Por fim, a família de Tyler é obrigada a tomar uma decisão impossível. Os médicos vieram e disseram que tinham tentado de tudo. E a gente não queria que ele sofresse mais do que já tinha sofrido. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já precisei tomar. Decidimos suspender o tratamento. 4 dias depois, Mônica e Andy encaram um momento que é o pesadelo de qualquer pai. Nós aproximamos as cadeiras da cama e eu segurei a mão dele, a Mônica segurou a outra e acariciou o rosto dele. – 29 de janeiro de 2011. Tyler perde a luta contra o coccidioide Zimitz. Ele tinha 12 anos. Todos os órgãos do Tyler pararam, bem antes do coração. Ele não queria parar de bater. E o Tyler era assim, só coração. Mesmo morrendo, o coração dele não queria desistir. Nenhum pai devia ter que enterrar os filhos. Tyler se foi, mas sua memória ainda vive. A gente relembra os nossos bons momentos juntos e mantém a memória dele viva, acendendo uma vela todos os dias até a hora de dormir. Nós estimamos que em algum momento da vida, metade das pessoas morre em áreas onde a febre do vale é endêmica. A maioria se recupera, mas menos de 1% das pessoas que contraem a doença acaba morrendo. Todos devem saber que ventos fortes que levantam muita poeira no sudoeste dos Estados Unidos podem lançar grandes quantidades desse fungo no ar. Se você tiver qualquer suspeita de infecção, procure imediatamente atendimento médico.